Do departamento infantil aqui, né? Está sendo bem decorado, com muito carinho pelas professoras. Estamos usando esse ambiente e o Dr. Jean Zukovski, que vai ser o nosso palestrante de hoje, o tema dele tem a ver um pouco com a decoração que está aqui, vai falar de ovelhas, ou doentes ou desgarradas, né? E a gente vai ter uma música especial agora e em seguida a gente vai ter a palestra do Dr. Jean. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Mestre nos chamou. Amém? Agradecer ao Raimundo pelo convite, também pelo violão emprestado. Essa música muitos já ouviram, foi feita na matéria Doutrina de Deus, no ano passado. Agradecer ao pastor Emílio, que também instigou essa questão para a gente no grupo. Vamos lá! Louvar o nosso Senhor, Ele nos chamou. Ele não muda, e tudo fez, sempre me ajuda. O Rei dos Reis, Ele é puro, enxugará todo pranto. Se Deus é justo, santo, 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 Ele é Pai, é Filho e Espírito e está sempre comigo. É perfeito, eterno, infinito e também o meu amigo, o Senhor. Do ontem, do hoje também do amanhã, que nunca vai acabar, eterno como Ele será, é o que Ele é, Senhor. Dos sonhos do tempo e de toda manhã, pastor. Ele é quem vai guiar para o seu povo chegar onde Ele quer. Ele nos chama para o seguir e nos impulsiona ao outro servir. Conhecer sua verdade é ir muito além, obedecer sua vontade é para o nosso bem. Ele é Pai, é Filho e Espírito e está sempre comigo. É perfeito, eterno, infinito e também o meu amigo, o Senhor. Do ontem, do hoje também do amanhã, que nunca vai acabar, eterno como Ele será, é o que Ele é, Senhor. Dos tronos do tempo e de toda manhã, pastor. Ele é quem vai guiar para o seu povo chegar onde Ele quer, Senhor. Dos tronos do tempo e de toda manhã, amor, que nunca vai acabar, eterno como Ele será, é o que Ele é, Senhor. Do ontem, do hoje, também do amanhã, amor, que nunca vai acabar, eterno como Ele será, é o que Ele é. Fiel é o que Ele é, fiel é o que Ele é, fiel é o que Ele é. Ele não muda, nosso Senhor. Ele te chamou e Ele vai te guiar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os amigos a lerem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versos 4 a 6. Lucas, capítulo 15, versos 4 a 6. Antes de ler a palavra de Deus, vamos orar. Nosso Deus e Pai, suplicamos neste momento que o Senhor nos ensine através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A minha tradução diz assim: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo,
E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Ovelha perdida ou ovelha doente? As parábolas foram grandemente usadas por Jesus ao transmitir a sua mensagem de salvação, ao transmitir ilustrações do reino de Deus. Na maioria das vezes elas estavam relacionadas com as coisas comuns da vida de seus ouvintes. Usar histórias, usar metáforas para ilustrar verdades espirituais é muito comum no texto sagrado. Toda a economia judaica, a religião no Antigo Testamento, sistema de adoração estava construído no sistema agrário e pecuário da nação de Israel. Sendo que mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus instruiu através de parábolas, quase 2000 anos, e que a sociedade e cultura em geral sofreram mudanças significativas daquele tempo para agora. É necessário analisar como essas histórias podem ser significativas no mundo de hoje. O mundo em que nasceu o cristianismo não é igual ao mundo de hoje. E esse mundo tem passado por grandes mudanças em sua história. Mudanças sociais, econômicas, culturais, e todas elas afetam a compreensão teológica do texto. Cosmovisões diferentes vão produzir teologias diferentes. E especialmente depois da Reforma, floresceu uma pluralidade de teologias. Esta pluralidade pode ser vista claramente no mundo hoje. Todas elas têm em sua base também diferenças hermenêuticas. Principalmente depois do Concílio Vaticano II, percebe-se um aumento de teologias libertárias, fundamentadas no método histórico crítico. Nós temos aí a teologia da libertação, a teologia feminista, a teologia do evangelho social, a teologia ecológica e tantas outras, mostrando uma pluralidade de visões no mundo em que nós estamos hoje. A base hermenêutica para a maioria dessas teologias atuais é o método histórico crítico de interpretação bíblica. Ele é uma resposta ao princípio sola escritura dos reformadores, seguindo os ideais racionalistas e humanistas. Esse método procura dar mais espaço para o elemento humano dentro do texto. Ele usa diferentes disciplinas na análise de uma passagem. Tem a disciplina que se chama o criticismo textual, que procura determinar qual foi o texto original, aquele que realmente foi dado pelo autor. Tem o criticismo da fonte, que procura analisar qual foi a influência ou uso do autor bíblico de fontes externas. Você vai ver vários comentaristas, por exemplo, comentaristas do Evangelho de João, dizendo que ele foi influenciado pelo pensamento filosófico de sua época, e uma evidência está na própria nomenclatura, as palavras que ele usa, como logos e outras. Tem o criticismo literário, que procura analisar a estrutura literária que o autor usou em comparação com os estilos literários vigentes em seu tempo. E aí é feita uma avaliação nas questões de idioma e o pano de fundo histórico. Tem o criticismo da forma, que busca entender as condições de vida, quando foi produzido o texto, tanto faz de forma oral ou de forma escrita. Tem o criticismo semântico, que visa compreender qual o verdadeiro significado das palavras usadas, analisando-as em comparação com a literatura da época e com línguas, famílias de línguas irmãs. Tem o criticismo histórico, que procura determinar o que é real ou mito
dentro da narrativa bíblica. Tem também o criticismo teológico, que visa separar o que era realmente o objetivo do autor quando escreveu o texto. É a mensagem por trás daquilo que foi o meio escolhido pelo autor para transmitir. E esse meio pode ser narrativa, poesia, uma epístola, uma profecia clássica, uma profecia apocalíptica. Que é que está realmente por trás? Qual é o cerne, a mensagem que o autor tem? O objetivo central do método é primeiramente descobrir o que o autor disse. E o que ele disse deveria ser claro. E qualquer um de sua época ia ler e entender. Ou seja, o autor escreveu para uma audiência que ele tinha em mente. Considerando que o conteúdo, estilo literário, público-alvo, objetivo e organização do material são centrados no autor, as premissas básicas para a aplicação do método são: primeiro, todo texto é uma produção humana, condicionada ao tempo e espaço e culturalmente orientada. Em outras palavras, a Bíblia é um livro de produção 100% humana e não é diferente de qualquer outro escrito antigo. Segundo, a cosmologia, a antropologia, a teologia, a hamartiologia e qualquer declaração histórica ou científica dentro do escrito sagrado está condicionada à cultura da época e não representa uma verdade objetiva universal. Terceiro, considerando que as escrituras foram escritas por homens em situações particulares da história, as escrituras devem ser estudadas e pesquisadas como qualquer outro escrito humano. Assim, o pesquisador deve analisar, por isso que é histórico-crítico, é uma análise crítica, o texto para verificar se o que ele contém é confiável e então purgar o mito da realidade. Krentz, em seu livro The Historical Critical Method, apresenta que o pesquisador sincero se aproxima da Bíblia como alguém que vai julgar seu texto com o objetivo de descobrir o que é real ou não. Em suas palavras, ele diz o seguinte: é difícil superestimar o significado que o século XIX tem para a interpretação bíblica. O resultado foi uma revolução do ponto de vista na avaliação da Bíblia. As Escrituras foram, por assim dizer, secularizadas. Os livros bíblicos tornaram-se documentos históricos para serem estudados e questionados como quaisquer outras fontes antigas. A Bíblia não é mais o critério para escrever a história. Antes, a história se tornou o critério para entender a Bíblia. A história relatada não era mais considerada correta em todos os lugares. A Bíblia estava diante dos críticos como o réu está diante do juiz. Essa é a visão de Krentz. Assim, o método histórico-crítico é por natureza uma disciplina que busca julgar. Podemos dizer, separar o joio do trigo no texto sagrado. Só é considerado verdadeiro na Bíblia aquilo que é corroborado por outros relatos históricos. Qualquer afirmação bíblica, histórica, se não tiver evidências arqueológicas, históricas, extra-bíblicas, elas são consideradas falsas. Como Martin Fultström admite, falando sobre o método histórico-crítico, que ele, por sua própria natureza, não pode aceitar, à primeira vista, de primeira mão, as alegações bíblicas sobre eventos passados, como verdadeiras e sujeitas a nenhuma contradição ou dúvida. Bultmann também declara que os avanços científicos obrigam o homem moderno a reavaliar o conteúdo bíblico. Ele cita que declarações bíblicas revelam a cosmovisão dos
homens que escreveram a Bíblia que eles tinham em sua época. E essas, por não serem coerentes com as verdades científicas de hoje, devem ser excluídas ou reinterpretadas. Como exemplo, ele afirma que agora, hoje, como as forças e leis da natureza foram descobertas, é impossível nós irmos à Bíblia e acreditar que existam espíritos bons ou maus. Em harmonia com a visão de Bultmann, a maioria dos acadêmicos que usam o método histórico crítico hoje negam a existência de milagres, profecia, inspiração pelo Espírito Santo e a própria divindade de Jesus, e até mesmo a realidade histórica de Cristo, se realmente Jesus existiu. O uso ou não do método histórico crítico está relacionado com a compreensão que o teólogo tem de revelação, inspiração e iluminação. Como foi produzido o texto sagrado? Quando você se aprofunda em diferentes disciplinas, arqueologia, antropologia, histórias, língua bíblica, tudo isso é importante, isso enriquece, isso ajuda na compreensão do texto bíblico. A questão é mais do que avaliar quais ferramentas usar para se fazer uma boa exegese, mas quais leis de hermenêutica são coerentes com o escopo total da Bíblia, quando você faz a sua exegese. Como interpretador das Escrituras, vê o texto. Quando ele se aproxima do texto, ele vê o texto como sagrado ou uma simples peça de literatura secular. Essa discussão é mais acirrada dentro do protestantismo, com visões diferentes de revelação e inspiração, onde a Bíblia ou é 100% um produto de produção divina, que é a posição fundamentalista, inspiração verbal, ou ela é de produção divina, mas apenas no conteúdo teológico, no conteúdo proposto, a posição evangélica tradicional, ou ela é uma mistura do divino com o humano, 100% divino, 100% humana, posição adventista. Ou é um livro 100% de produção humana, que ele revela a experiência do autor com o divino, que é a alta crítica. Ultimamente, na disputa entre as diferentes visões, o método histórico crítico se tornou o padrão de academicismo. Qualquer teólogo que não utiliza o método, ou aparentemente faz uso de suas ferramentas em sua exegese, é considerado fundamentalista, e seus escritos são vistos como uma produção não acadêmica. Se você se candidatar a fazer alguma comunicação, na maioria dos eventos, fora da rede adventista, e não usar o método histórico crítico, dificilmente seu texto é aprovado. Existem maneiras de você driblar isso, mas se você fazer análise bíblica e não usar o método histórico crítico, é muito difícil de você conseguir espaço. Dentro do catolicismo, apesar do caça às bruxas com teólogos liberais em 1907, principalmente depois do Concílio Vaticano II, o uso do método histórico crítico não é mais um problema. Muito embora ainda hoje haja uma resistência de uma ala mais conservadora da igreja, ele é um método usado dentro da academia para qualquer trabalho teológico. O Papa Bento XVI, em seu livro Luz do Mundo, na seção A Volta de Jesus, defende que o método histórico crítico tem o seu lugar na interpretação bíblica e é compatível com a fé, mas deve ser usado criticamente. Ele diz que nós necessitamos de uma síntese entre uma exegese que opera com a razão histórica e uma que é guiada pela fé. A visão católica do perfecto, da revelação do ser de Cristo, em última instância, o mistério da revelação de Cristo, ela é contínua através da igreja, ela é o corpo místico de Cristo,
Isso faz com que tanto a Sagrada Tradição como as Sagradas Escrituras são igualmente honradas na perpetuação da verdade. E a revelação de Deus está sempre presente e ativa na igreja, porque Deus fala através da igreja. Essa visão católica faz com que o uso do método histórico crítico não seja um problema, mas apenas uma ferramenta para a compreensão do mistério de Cristo. O mistério da cruz, da revelação, da graça, a própria relação com Deus não está restrita à escrita da Bíblia, mas ela está na experiência que o profeta teve com Deus, que depois ele colocou em palavras. Então, a adoção do método histórico crítico dentro do catolicismo, dentre outros fatores, contribui para o desenvolvimento de teologias político-sociais, com ênfase libertária, igualitária, pluralista e ecumênica. Isto também fez com que ocorresse uma reavaliação pós-Vaticano II da eclesiologia, cristologia e escatologia católica. Um homem que se destaca nesse período é Karl Rahner, um teólogo católico famoso. Um dos pontos altos da teologia de Karl Rahner é a antropologia transcendental. É necessário mais tempo para explorar todos os aspectos da teologia de Rahner, mesmo nesse aspecto. Mas apenas em poucas palavras, colocando a sua visão relacionada com revelação. Para ele, revelação encontra-se na encarnação de Cristo. É quando Deus transcende, ele se torna homem. E esse é o modelo de revelação. Não é o homem que alcança Deus, é Deus que alcança o homem através da alma. É a transcendência divina no homem. Depois da ascensão de Cristo ao céu, a única visão real dessa transcendência está na figura de um homem, o vicário filho de Deus na terra, o Papa. Ele é a encarnação de Cristo. E essa encarnação é transmitida por seus representantes em todas as paróquias e igrejas. Existem dois momentos nessa revelação e transcendência. Um é a adoração e o outro é o serviço. Quando alguém está em ambiente de adoração, segundo a sua cultura religiosa, independentemente qual seja, Deus pode vir e transcender no homem. O outro momento especial dessa transcendência é o ápice da adoração para Rahner, é o serviço. Quando você está servindo verdadeiramente Deus, que é amor, atua através de você. E aí você tem o ápice da adoração. É Deus em você. E o amor flui através de você e atinge a outra pessoa. Nesse contexto, a adoração é cultural e ocorre segundo cada um pode estar acostumado a experimentar. O contato é algo. Quando eu estou agindo em favor do próximo, é o ápice da adoração. E Deus coloca em mim o seu amor e transcende em mim. Quais são as consequências dessa visão para a salvação? E como o próprio Rahner coloca, Deus é amor, a manifestação do amor no homem é a transcendência. Deus me ama do jeito que eu sou e não é necessário nenhuma mudança em mim. Porque é Deus atuando em mim no momento que eu estou em serviço.
Eu somente tenho que deixar que este mesmo amor desinteressado haja na minha vida, amando o próximo, sem que este seja obrigado a fazer nenhuma mudança em sua vida. O amor, ele é que leva o próximo a ter a mesma experiência de transcendência com Deus que eu tive. E esse próximo que está recebendo o amor, ele não precisa se tornar nada. Ele pode continuar ateu, católico, protestante, pentecostal, espírita, LGBT. Se o amor de Deus atuar nele, ele está completo. Salvação é alcançar a transcendência. É ter o amor de Deus atuando em mim, em favor do próximo, de forma desinteressada. Essa visão, ela dá espaço para o surgimento do pluralismo religioso. Porque agora, qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer cultura, pode ser um meio da transcendência divina. Deus se revelou em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as religiões. É claro que a maior revelação, segundo eles, é Cristo. Mas Ele é um entre muitas outras revelações de Deus. Todas elas apresentam um aspecto da verdade de Deus. Não existe um certo ou errado. Apenas existem diferentes maneiras de se comunicar com Deus, e nenhuma delas é melhor do que a outra. A revelação é culturalmente orientada. O que deve ocorrer é diálogo e troca de experiências. Deus se comunica na linguagem cultural em que a pessoa está inserida. Diante disso, há uma pergunta: qual o propósito da religião? E é dada a resposta no mundo religioso de hoje: promover a libertação do pecado. Sendo que pecado é a desigualdade social. Se a transcendência do amor é a grande manifestação de Deus, o serviço em mitigar os efeitos do pecado é o maior problema do pecado. Então, religião tem o dever moral de trabalhar junto aos governos para a promulgação de leis igualitárias. A relevância de uma igreja está nas atividades sociocomunitárias que ela pratica. E justiça social é a única maneira do amor de Deus se tornar presente no mundo. Assim, libertação envolve a restauração da realidade cultural de cada povo e a decolonização. O trabalho com as comunidades é reforçar a sua identidade cultural e religiosa. Como exemplo, culturas indígenas devem ser respeitadas, estudadas e valorizadas. E indígenas aqui não é Brasil, é qualquer lugar no mundo afora. O missionário deve resgatar os valores milenares presentes nessas culturas, dadas a elas por Deus. Não existe paganismo, panteísmo, pananteísmo. Existe uma relação Deus e homem integral, parte da tradição de cada cultura, que deve ser respeitada. Um pajé e um sacerdote devem juntos, no mesmo momento de adoração, celebrar segundo a sua tradição religiosa, porque não existe maneira melhor de adoração. Cada um celebra segundo a sua tradição, porque para se comunicar com Deus, é Deus que transcende, independente daquilo que você faça. Não se pode impor uma liturgia europeia a um povo indígena. Os valores morais divinos estão presentes em todas as religiões e culturas. A interação e troca de experiência, a adição de valores entre culturas, é o que deve ser feito, e não a subtração.
É comum ver hoje projetos de mestrado e doutorado sobre a riqueza religiosa dos quilombolas, da tribo X ou Y, religiões afro e etc. A Igreja Católica está realizando, vai começar domingo, o Sínodo da Amazônia. Não sei quantos estão cientes disso. De 6 a 27 de outubro. No documento elaborado sobre os problemas e propostas para serem discutidos, está a sugestão de considerar pajés como representantes da Igreja na oficialização dos ritos religiosos. Evangelização se tornou aprender como, e se tornar como, em diálogo para alcançar os filhos perdidos de Deus no mundo. Por que tudo isso? Porque a visão de revelação e inspiração e o método de interpretar as fontes de revelação considera tudo como secular e mera expressão humana de um encontro particular entre Deus e o homem, que ocorre em qualquer cultura e tradição religiosa. Percebe? Uma pequena mudança no método produz uma grande diferença no conceito de verdade e teologia. Essa proposta metodológica impossibilita a existência da Bíblia como uma fonte de revelação divina. Ela impossibilita a possibilidade da existência de uma verdade absoluta a partir da Bíblia. E o resultado é pluralismo religioso e ecumenismo. Essa proposta transforma ovelhas perdidas em ovelhas doentes. Evangelizar é trocar experiências. Salvar é reescrever a escatologia, promovendo o reino de Deus no mundo, eliminando o sofrimento e promovendo a justiça social. As ovelhas não estão perdidas. Elas apenas estão doentes. Salvar do pecado é reafirmar as tradições culturais dos indivíduos e promover o seu bem-estar temporal, que inclui a luta considerada retrógrada, fundamentalista e deve ser eliminada. Deus ter um povo com uma mensagem, uma verdade, para ser dada ao mundo, é um absurdo. Pessoas serem transformadas tendo que abandonar seu estilo de vida e adotar outro segundo o padrão bíblico, é exclusivismo religioso, orgulho denominacional e preconceito. Crer que os profetas, crer que as profecias de tempo são históricas e crer na volta literal de Jesus em glória e majestade é uma má compreensão dos escritos sagrados, uma péssima exegese. Você usou o método errado. E o mesmo apóstolo, até mesmo o apóstolo Paulo, é afirmado nos Escritos ter feito uma leitura errada da Bíblia, ao afirmar a certeza na volta literal de Jesus. Diante dessa realidade apresentada, que falei do mundo religioso, agora vamos para a nossa realidade. Eu faço aqui algumas reflexões. Jesus na Bíblia se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na parábola que lemos, ele está em busca da ovelha perdida. Colocando alguns detalhes a mais na parábola, nós poderíamos dizer que ele vai, ele acha a ovelha, ele cuida dela, ele sara as suas feridas, mas não traz de volta para o Cristo. A ovelha continua onde está, entre os espinhos e penhadeiros. Todavia, todos os dias, ou uma vez por semana, ele volta lá e sara suas feridas novamente. Ele até limpa o terreno, elimina um pouco dos espinhos, para ela se sentir mais confortável. E continuar se sentindo bem em sua exploração do ambiente, longe do rebanho e do pastor. Será que essa é a realidade que a parábola quer nos mostrar? Jesus comissionou sua igreja para participar na obra de salvação dos perdidos. Nós, como ministros de Deus, e essa palavra ministro, se formos pegar de onde a Bíblia traduz, é diaconia, servos, aqueles que estão em serviço,
engajados no serviço do Mestre, como nós vemos as ovelhas? Em que obra estaremos engajados? Para mim, ao olhar o que vimos do mundo religioso, parece que ele está em busca da ovelha doente. Mas eu creio que nós deveríamos estar em busca da ovelha perdida. Como Ellen White diz, é o intento de Cristo que seus ministros sejam educadores da igreja na obra evangélica. Cumpre-lhes ensinar o povo a buscar e salvar os perdidos. Esta, porém, é a obra que está sendo feita. Ah, quantos estão porfiando por avivar a centelha de uma igreja quase a perecer? Quantos na igreja são cuidadores de ovelhas enfermas, em vez de buscar a ovelha perdida? E todo o tempo, milhões e milhões estão perecendo sem Cristo. Desejado a todas as nações, 583. Como você vê as ovelhas? Independente se você vai receber chamado ou não, você é um ministro. Como você vê as ovelhas? Doentes ou perdidas? Dependendo da sua visão, será o seu ministério. Vamos lá. Então, Deus o Pai, nós não somos nada nesse mundo, mas o Senhor nos chamou para sermos ministros, pastores, aqueles que vão cuidar do rebanho em busca da ovelha perdida. Amém. Existem muitas vozes neste mundo chamando, e às vezes podemos ficar confusos. Mas nos ajude cada dia a sermos guiados pela Tua Palavra. Amém, Senhor. Que é a verdade. Amém. E através dessa verdade, iluminados pelo Teu Santo Espírito e capacitados por Ele, buscar as ovelhas que estão perdidas e ainda não estão no Teu alcance. Amém. Nos ajude e nos capacite para tanto, em nome de Jesus. Amém. Amém.